Neste mês, nós também estamos nos preparativos para a comemoração desses 30 anos. E nestes preparativos nós entramos em uma série de mensagens com o tema Sou Grato. E hoje, no estudo dessa mensagem de hoje, eu me lembrei de uma pesquisa que eu encontrei quando eu estava dando as aulas sobre sabedoria na era digital, no Toda Escritura. Uma pesquisa da Sapien Labs, que é uma instituição, uma organização que é internacional, e ela realiza pesquisas ali sobre saúde mental global. Ela vai avaliar, observar como que os fatores sociais, culturais e até tecnológicos influenciam no bem-estar psicológico ou no mal-estar psicológico. E talvez na pesquisa principal deles, eles avaliaram ali 70 países, mais de 70 países, buscando ver quais são os países que tinham o maior índice de problemas mentais, psicológicos e tudo mais. E, para nossa tristeza, o Brasil está lá em cima, ficou em 4º lugar, quase no pódio, perdendo aí para o Uzbequistão, Reino Unido e África do Sul. Em outras pesquisas, o Brasil ainda belisca ali a medalha de bronze, mas o Brasil está lá em cima e são vários estudos que mostram isso e a realidade não é diferente, não é? Aí eu faço uma pergunta para nós hoje, para a gente começar o nosso estudo aqui. O que tem caracterizado a sua vida? Quais são as marcas da sua vida? Se você pensar, talvez essa semana, ou como tem sido o seu ano, ou pensando no aglomerado aí das suas experiências, da sua vida, será que sua vida tem sido marcada talvez por desânimo, pessimismo, frustração, murmuração, talvez depressão, ansiedade? Mesmo filhos de Deus, a gente pode estar sofrendo com isso, e a nossa vida pode estar sendo marcada por isso. E o mundo, ele já não é de hoje, ele apresenta diversas soluções para esses problemas que a gente tem sofrido. Anotei algumas aqui. Você tem técnica de relaxamento, meditação, medicação, exercícios, mudança de dieta, evitar excessos, até, não sei se você já ouviu falar nesse termo, terapia de floresta. Você já ouviu falar isso? Em alguns países está cada vez mais forte isso. Pessoas que estão estudando, terapeutas que levam as pessoas para áreas verdes para ver um momento de desconexão, sair um pouco dessa coisa maluca da vida e aí vai respirar um pouquinho verde, desintoxicação, na verdade. Essas estratégias aqui que eu trouxe, elas não são erradas, não estou falando que elas são erradas, não, mas eu quero olhar para o texto bíblico e propor uma melhor e maior estratégia, um maior antídoto para o seu mal, seja ele a ansiedade, a murmuração, o estresse, o pessimismo, ou qualquer tipo de mal que flerta com o seu coração, com o nosso coração o tempo todo. Eu quero olhar para esse texto que a gente vai observar e perceber que a gratidão, ela é o melhor antídoto. Gratidão como resultado do Evangelho nas nossas vidas. A gente, pegando o gancho aí dos 30 anos de Bezona Sul, a gente quer apresentar esse método, um método revolucionário para o seu coração, que é ser grato. Ser grato. Quero olhar com vocês hoje onde está o nosso remédio. Está lá no Salmo 103. E daqui eu quero observar com vocês um remédio para a cura do nosso coração, cura da nossa alma. Salmo 103. Esse salmo é lindo, então faça uso dele nessa manhã no seu coração, ao lermos ele. Salmo 103, vamos ler a palavra do Senhor. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças.
que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente, cheio de amor, não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre, não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva, ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. Bendigam ao Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Bendigam ao Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor, a minha alma. Senhor, obrigado por essa palavra linda, por esse texto lindo que o Senhor traz a nós. Que Ele de fato seja cura, seja bálsamo para os nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse salmo aqui, ele é muito bonito. Ele é leve. Se você olhar outros salmos na Bíblia, você vai ver que aparecem algumas nuvens escuras, lutas, sofrimento. Mas este salmo aqui, o Salmo 103, o céu está aberto. Está tudo claro aqui, está tudo bonito, não há uma nuvem carregada, nada. Este salmo, ele está dentro de uma categoria chamada de salmos de ações de graça, salmos de louvor a Deus. Isso não quer dizer que não haja espaço para lamento no coração do crente. Nós estamos nesse mês agora falando sobre a série, sobre gratidão, e hoje a gente vai falar sobre isso, sobre alegria. Mas a gente não pode se esquecer que num domingo aqui, que passam cerca de 400 a 500 pessoas, há muitos daqueles que chegam aqui, talvez com o coração sem muita alegria. Talvez com mais dor, com mais lamento, com mais questionamentos. E na Bíblia, no livro de Salmos, há espaço para o lamento. Se você olhar no Salmo 102, um salmo antes, você vai ver um lamento profundo de alguém que sofre, de alguém que está sofrendo muito sério, uma dor muito séria. Há uma tensão na vida do cristão, e não tem como fugir disso. A tensão entre lamento e louvor, entre tristeza e alegria, entre problemas e gratidão. A gente está no meio de tudo isso daí, o lamento faz parte da nossa vida, da vida do povo de Deus. Aquela fala, né? Até quando, Senhor? Não é? Até quando? Até quando? Eu não consigo entender até quando, Senhor. Mas olhe, quando a gente olha para o livro de Salmos, a gente aprende que o lamento ele é real, ele é legítimo, a gente deve se lamentar diante do Senhor quando o nosso coração está pesado. Porém, o lamento, ele não é um entrar em parafuso, ou cair lá no fundo do poço e ficar por lá. Não, o lamento ele não tem um fim ali, o lamento não é um fim em si mesmo. A Bíblia, o salmista, ele nos convoca a lamentar, a expressar a dor diante de Deus, mas também a tomar um remédio para ela, que é a gratidão, a falar do Evangelho ao nosso coração. E assim a gente começa o nosso texto. O nosso texto começa com uma conversa consigo mesmo. Neste salmo eu quero observar aí 3 aplicações do remédio da gratidão em seu coração, que você precisa fazer uso disso em nome de Jesus. E a primeira aplicação aqui é um ensino. Primeiro, ensine o seu coração a reconhecer a verdade de Deus. Ensine o seu coração
a reconhecer a verdade de Deus. O salmista está falando para ele mesmo, olha o verso 1. Bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser. Irmãos, será que existe alguém aqui, se tiver aqui, mas será que existem pessoas que acordam todos os dias com essa disposição de espírito? Será que há alguém que acorda todos os dias com essa disposição de louvar ao Senhor, com alegria, de agradecer ao Senhor? Eu acredito que não. Vamos colocar aí 1%, então, só para não deixar o irmão que é assim triste. Mas eu acredito que 99,9% é tomado pelo cotidiano, pelo dia a dia, pela correria, pelas preocupações, e às vezes já acorda perturbado, esquece, acaba se cegando à mão poderosa de Deus que está sobre a nossa vida, sobre aquelas ações que Deus tem feito. Aí falta gratidão, falta contentamento, falta alegria. Não é verdade? Eu não sei se você se encontra nesse grupo de pessoas. E o que fazer diante disso? O que fazer quando o coração se esfria? Aí a gente fica meio assim, meio distante de Deus. Aí chega no domingo, aí dá uma reacendida, e aí volta ao cotidiano, os problemas. O que fazer? O salmista nos ensina aqui. Pregue o evangelho para o seu coração. Você precisa ensinar a verdade de Deus para o seu coração, pregar para si mesmo, pregar o evangelho para você mesmo. A gente às vezes cai no engano de pensar que o evangelho ele é para os não crentes, e não existe isso. Na verdade, a ênfase do evangelho é para o crente. O crente precisa ouvir do evangelho, nem é dominicalmente, é diariamente. O não crente também, mas a ênfase cai para o crente. Nós precisamos, a condição da nossa alma depende do que nós estamos escutando, se nós estamos ouvindo o evangelho. Davi ele faz isso, Davi ele toma as rédeas do coração dele. Davi está falando, louve ao Senhor a minha alma, para de perder tempo, concentra a alma, coração atenta ao que é verdadeiro. A gente vê aqui que não é o nosso coração que diz o rumo que nós devemos seguir. Nós que falamos para o nosso coração qual é o caminho que nós vamos andar. Eu sei que é meio batido, né? Pregação sempre fala isso, né? Mas essa semana eu vi uma pessoa que vai à igreja, mas que fez uma postagem lá, se te faz feliz, você deve seguir. Se isso te faz feliz, você deve seguir. Siga o seu coração. É incrível, né? Como até hoje, essa fala de Satanás ainda continua reverberando em muitas pessoas. E não é verdade. Até a oração. O que é oração? O que é oração para você? Oração não é abrir o coração e falar com Deus apenas. Por quê? Porque muitas das vezes, no exercício da oração, você tem que falar contra o seu coração. Não é? Você tem que falar contra ele. O que o salmista está fazendo é pregar para o seu coração. Ele está falando, ei, sossega aí, escute, louve ao Senhor, coração. Louve ao Senhor. É como se ele estivesse sacudindo a si mesmo, sabe? Dando uma sacudida nele. Ei, presta atenção, cara. O que você está fazendo? Se atente ao Senhor. Ele vai falar no verso 2. Bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Não esqueça disso. Nós recebemos tanto, não é? Nós temos tanto a agradecer. Vai chegar no final do ano. Eu espero que o seu coração seja tomado mais disso do que com a escassez, talvez, do que a falsa escassez, o desejo de ter algo que não tem, mas que seu coração seja tomado pela gratidão do que tem. Mas qual é o problema? A gente tem um mal que nos persegue, que é a amnésia espiritual. A gente sofre desse problema, de amnésia espiritual. Sabia que tem um livro na Bíblia que foi escrito só para isso? O livro de Deuteronômio. É o tempo todo Deus falando, lembre-se, ei, acorda, presta atenção, olha o que eu fiz. Porque lembrar dos feitos de Deus é andar em gratidão. Lembrar dos feitos de Deus é andar em gratidão. Você que tem um coração ansioso, angustiado, parece paradoxal,
Mas o convite para você é que você precisa parar um pouco de olhar apenas para o tempo presente e olhar para o passado e para o futuro. Meio paradoxal, né? Um ansioso olhar para o futuro. Mas por quê? Porque para o passado, quando você olha o passado, você vai lembrar da fidelidade de Deus. Olha o que Deus fez até aqui. Deus me trouxe até aqui, não vai me abandonar. Deus não vai me abandonar. Olha o que Ele fez até agora. E aí você olha para o futuro, e qual que é o fim? Qual que é o fim verdadeiro? O fim verdadeiro é eternamente com Cristo Jesus. É a coroação em glória com Ele. Não mais choro, não mais dor. E aí você se equilibra aqui no presente. Então é assim que eu devo viver. Um pastor, David Murk, ele tem uma frase que eu carrego comigo. Ele foi meu professor e eu carrego comigo. Que ele diz assim: a fidelidade de Deus no passado deve ser motivação no presente para enfrentarmos o futuro desconhecido. Se você esquece da fidelidade de Deus no passado, você vai se perturbar com o futuro desconhecido. Você vai ter muitos problemas com o futuro que é desconhecido para todos nós. Primeiro convite aqui de remédio para a sua alma: renove a sua mente com o ensino da verdade. Fale a palavra de Deus ao seu coração. Antes de qualquer outra pessoa, o seu coração precisa ouvir do Senhor. Sabe aquela conversa que às vezes fica reverberando? Muitas das vezes a gente escuta isso: você não presta, você não faz nada direito, o que vão falar de você? Por que não foi você? Você foi menosprezado. Essa conversa às vezes acontece dentro da gente, não é? Está lá, a gente dialogando, parece coisa de meio de maluco, mas não é. A gente não conversa com a gente mesmo o tempo todo. E o Evangelho aqui, a proposta do salmista, vai adentrar nessa conversa, na conversa mais importante da nossa vida, que é a conversa do nosso interior. O Evangelho vai entrar. Vai entrar e fazer morada ali. Aí vai uma pergunta para nós: que tipo de conversa você tem tido consigo mesmo? Será que é reclamação, murmuração, comparação, preocupação, autocondenação? O Evangelho precisa estar dentro dessa conversa interior do seu ser. É o que o salmista está fazendo. Olha, coração, escute, lembre-se, veja. E aí a gente tem a parte central do texto aqui, onde Davi vai se entregar em adoração, e a gente tem o segundo ensinamento aqui da aplicação desse remédio para a sua alma. Ensine o seu coração a se lembrar das bênçãos de Deus. Ensine o seu coração a se lembrar das bênçãos de Deus, se você quer viver em gratidão. Se você quer reacender o seu coração, fazer o seu coração queimar um pouco mais por Jesus, você precisa ensiná-lo a se lembrar de Deus e das suas bênçãos. Começando aqui, como Davi faz, olhando para o que Deus fez. Olhe comigo o verso 3. Verso 3 até o 5. Preste atenção nos verbos aí presentes. Olha as ações de Deus para com você. É Ele que perdoa, é Deus que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa da bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que sua juventude se renova como a águia. Olha que coisa linda. Vamos prestar atenção nestes verbos aqui. Primeiro, é Ele que nos perdoa. Deus nos perdoa. As nossas iniquidades foram encerradas na cruz de Cristo. Os méritos do sangue de Jesus caíram sobre mim e sobre você, que é o antídoto do pecado na sua veia. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Talvez nessa semana você travou algumas batalhas, eu espero que sim, umas batalhas contra o pecado. E se você luta contra o pecado, isso é um bom sinal, porque isso demonstra que você provavelmente é a habitação do Espírito Santo. Mas nessas lutas, você teve algumas quedas talvez. E aí você se condena. Você se acha, você se joga lá embaixo, como se você não fosse digno do amor de Jesus. E aí o que o salmista está nos lembrando, que é Ele que perdoa. Não há mais condenação. Quem pode te condenar? Quem vai te separar do amor de Deus? Não existe nada, morte, vida, principados, potestades, coisas do presente, do passado, do porvir. Absolutamente nada. Nem você mesmo. Nada. Você foi perdoado.
o perdão que restaura. Olha que bênção. O salmista continua aqui. Ele nos cura, Davi vai falar. Eu acredito que toda cura vem de Deus, seja meios formais ou sobrenaturais. Deus age. Se Deus não quisesse, meu irmão, não há médico, não há medicamento, não há nada que possa fazer, não há nada que poderia nos salvar, nos curar. Deus age em cura. E a gente sabe que existem doenças que podem roubar a doce comunhão de estar com Deus, não é? Doenças no corpo mesmo, que nos aflige, nos entristece. E quantas vezes Deus age em cura? É lógico que Deus é soberano, não somos nós que determinamos algo, mas eu creio que Deus age em cura. Eu creio totalmente que Deus pode te curar, que Deus pode curar. Nós oramos por isso, nós clamamos a Deus e nós testemunhamos que Deus tem agido em cura para o louvor dele. Ele também, o salmista continua falando que ele nos resgata da morte. E Davi, ele era formado num vale da sombra da morte, não é? Davi sabe do que está falando. É urso, é leão, é gigante, é o povo inimigo, tanta gente querendo matar esse cara. Ele passou por um bom caminho, por um bom tempo da sua vida, sobre os vales da sombra da morte. E nós? Talvez você tenha algum testemunho de algum livramento do Senhor na sua vida. Talvez você já foi liberto, livre, de coisas que você nem sabe, não é? Você foi guardado de situações que você não faz nem ideia. Essa semana aconteceu lá em casa, como eu estava estudando esse texto, eu lembrei disso e agradeci ao Senhor. O nosso terceiro filho está com 8 meses e o terceiro filho é sobrevivente, né? Os irmãos já sabem disso. E ele estava lá, e Nayara estava fora, eu estava com os 3, eu precisava fazer algumas coisas, e aí ele lá em cima da cama, Felipe na cama, e aí o terceiro filho já não tem mais essa de, não, passa o álcool no brinquedinho para entregar, já era tudo isso. E aí eu precisava deixar aquele moleque quieto, e aí eu peguei um estojo de maquiagem da Nayara e dei para ele. E aí ele começou a comer o estojo de maquiagem, estava tudo certo, eu ganhei 5 minutos ali para fazer o que eu tinha que fazer. E aí depois, quando eu fui pegá-lo, eu olho do lado dele, assim, da perninha dele, tinha um brinco da Nayara bem afiado, pequeno assim, com uma bolinha e bem afiado. Aí eu peguei aquilo, o espírito vai e volta, né, do corpo, eu olhei para ele, e ali eu agradeci ao Senhor, porque eu creio que foi um livramento. Irmãos, imagina o que poderia ter acontecido, não é? Como a gente não consegue mensurar os livramentos de Deus. A gente não consegue nem perceber, muitas das vezes, quais são os livramentos de Deus. Isso é um motivo de louvor. Ele nos coroa, Davi vai falar. Ele nos coroa com o quê? Com bondade e compaixão, com hesed. Aqui a palavra é hesed. É o amor leal de Deus a despeito das nossas deslealdades. O amor leal de Deus que te alcança mesmo na sua infidelidade, muitas vezes. Oséias vai falar que o amor leal de Deus lança cordas, laços que nos amarram e nos perseguem. Você não consegue fugir do amor leal de Deus. Ele te persegue, ele te encontra onde você estiver. Ele está louvando isso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos coroa com o hesed, nos coroa com este amor leal. E ele continua, no verso 5 ele vai falar que ele nos enche e ele nos renova. Aqui está a fonte da juventude, que não é o botox, não é a plástica. A verdadeira fonte da juventude é a gratidão. Quando você, no verso 5, descobre que louvar a Deus pelas bênçãos te dá renovo. Deus te renova, e ele fala, renova como águia. Você já viu uma águia velha? Já viu? Eu nunca vi a imagem de uma águia velha. Tem até aqueles contos folclóricos sobre a figura da águia, que ela sobe em montanhas, em grandes montes, e ali se renova. Aí é folclórico, né? Mas a gente não vê, porque a águia ela é um animal imponente. Por isso que é usada a figura da águia aqui. Que voa acima das circunstâncias, com vigor e força. Olha isso, que coisa linda. Deus te renova. Deus te renova. Irmãos, quantas bênçãos, não é? Quantas bênçãos aí, não dá para contar, né? Conta quantas são, não tem como. Agora, qual é o propósito dessas bênçãos? Porque assim, todo mundo quer isso aqui, né? Todo mundo quer ser perdoado, todo mundo quer ser curado, resgatado, coroado aí, receber a misericórdia de Deus, quer encher, se renovar, todo mundo quer isso, não é?
Mas qual é o propósito? Quem é o alvo dessas bênçãos? John Piper, no seu livro Deus é o Evangelho, ele vai falar que o supremo benefício do Evangelho é te levar de volta para Deus. Ou seja, essas bênçãos, elas servem para te levar para o Senhor. Receber as bênçãos de Deus, sem uma aliança com o Deus das bênçãos, não passa de maldição. Você se torna um maldito. Se você não tem aliança com esse Deus, receber as bênçãos, sem se comprometer com Ele, não te leva a lugar nenhum. Não te dá a provar do verdadeiro benefício, como Piper fala, do supra-benefício aqui, que era o relacionamento com Deus. Deus te perdoa para que você livre sirva a Ele. Deus te cura para que você gaste a sua vida para Ele. Deus te liberta para que você testemunhe para Ele. Deus age na sua vida, Deus te dá bênçãos para que você se volte a Ele. É o que o salmista vai fazer aqui. A partir do verso 6 até o 18, Davi ele cai agora aqui numa avalanche de adoração a Deus, diante da grandeza da misericórdia de Deus. Ele se depara com tamanho amor, tamanho misericórdia, e ele vai apresentar aqui várias figuras muito bonitas, que nos ajuda a tentar entender um pouco essa tão grande misericórdia. A primeira figura que a gente tem aí é de um juiz, versos 6 e 7, olha aí comigo. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. Deus é um justo juiz que nos guia. Irmãos, em uma semana onde mais uma vez o nosso país fica escancarado, não é? A triste realidade que a gente vive, olhando lá para o Rio de Janeiro. Que triste cenário de guerra que a gente vive. E se isso acontece com eles, nós sofremos também, porque são brasileiros. Que triste realidade, a triste realidade do pecado, da criminalidade, da devassidão. Este é o cenário de guerra, de caos, de morte. Irmãos, olhar para tudo isso, como povo de Deus, é tão bom saber que a gente pode confiar que o nosso Deus é justo juiz, e que um dia seu julgamento virá, e que a conta não vai ficar negativa. Deus vai vir julgar, a maldade, a corrupção, a criminalidade, a desigualdade, não importa o lado, Deus um dia irá julgar tudo isso, neste mundo de pecado, de trevas, de homens maus. Como é bom confiar na justiça que vem de Deus. Como é bom depender dessa justiça de um Deus que tem guiado o seu povo. Mesmo em meio ao caos, e é o que eu creio, eu fiquei pensando nisso, na situação lá, fiquei pensando, cara, como que ficam os crentes nesse cenário todo? Não é? Cenário de tanta desgraça, que eles já vivem há tanto tempo. Como que os crentes vivem? Esse texto me lembra que os crentes vivem dependendo da justiça do Senhor, no Deus que sustenta e guarda o seu povo. Outra imagem aí que a gente conta no verso 8 ao 9, de um Senhor bondoso. Deus não é um velho mal-humorado, ranzinza. Deus não é Satanás para nos julgar e nos acusar. Olha aí o verso 8 e 9. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar e nem fica ressentido para sempre. Esse é o nosso Deus. Verso 10, aí outra imagem de um tribunal de misericórdia. Não nos trata conforme os nossos pecados e nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Graças a Deus que Ele não nos trata conforme as nossas iniquidades, não é? Com os nossos pecados. Ele pesa na balança aí do tribunal o sangue de Cristo a nosso favor. Verso 11 e 12, aqui eu acho incrível, imagens de dimensões imensuráveis, olha isso. Verso 11, pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. No sentido vertical aqui, o salmista fala do tamanho da misericórdia de Deus. Eu fui pesquisar qual é a distância da terra para o céu, e aí eu cheguei num número que é 46,5 bilhões de anos-luz. Eu não faço absolutamente ideia nenhuma acerca desse cálculo, nem você também, mas o que eu sei é que a misericórdia de Deus é imensurável. Tudo isso
a te alcançar. Verso 12, outra dimensão aí. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Olha só, no sentido horizontal, extremidades opostas que nunca se encontram. Deus afasta as transgressões, as nossas transgressões, os nossos pecados. Deus nos perdoa. Não sei se você já falou isso. Talvez você já disse, eu perdoo, mas não esqueço. Você já falou isso? Já pensou isso? Bom, se você não é assim, você tem um problema de memória, né? Como que você vai se esquecer? Alguém fez algo ruim para você, algo que te machucou. Você consegue esquecer, de não lembrar mais, então você tem algum problema de memória, e que bom, né? Mas na maioria dos casos, a gente lembra, né? Só que aquilo é colocado no lugar certo, aquela memória. E assim é Deus conosco. Deus não tem um problema de memória aqui. Deus não apaga, não dá uma pane na memória de Deus, não. Deus afunda os nossos pecados no mais profundo abismo do mar, como o salmista vai falar também. Afunda lá, e há um teólogo que fala que ele ainda coloca uma plaquinha, proibido pescar. Lá. Deus faz isso. Os nossos pecados não exercem mais nenhum efeito no nosso relacionamento para com Deus. Isso é o perdão. Isso é o perdão. Nós somos perdoados e agora Deus nos vê por meio de Jesus. Outra imagem, verso 13. Imagem de um pai aí de amor. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. A gente até canta isso, né? Uma passagem muito linda. Deus é um pai cheio de amor. Muito melhor do que nós, pais terrenos. Verso 14 e 16, a gente tem uma outra imagem, a imagem da fragilidade, em comparação com o que ele vai falar depois, acerca da eternidade. Olha o verso 14. Pois ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva, ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Irmãos, quem nos fez foi Deus. Ele que soprou a vida em nós, ele nos conhece como ninguém. Mesmo comparando a nossa vida aqui àquela florzinha, não a florzinha da estufa, que está sendo bem cuidada, toda protegida, não, a comparação aqui é com uma flor no meio no caminho, aqui numa estrada, para o interior, aquela florzinha do lado da estrada, que ninguém nem vê, que passa o vento, arranca, e ela some, ninguém nem lembra que tinha flor lá. Deus compara a nossa vida a essa brevidade, é assim a nossa vida. A morte, para nós, é esse lembrete. Nós seremos esquecidos aqui. Quando morremos, seremos esquecidos pelas pessoas, com o passar dos anos, não é? Vai passando os anos, a gente nem lembra mais o nome dos nossos ancestrais, não é? Você já não consegue lembrar do seu bisavô, seu tataravô. A gente é esquecido. Mas não por Deus. Deus nos vê. Mesmo sendo tão breve essa vida, tão frágil, Deus nos vê. Deus nos conhece, e ele faz a comparação aqui no verso 17 e 18, a brevidade da vida com a eternidade da aliança que Deus fez com você. Olha aí a imagem de uma aliança, 17 e 18, mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, o Hesed, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. Deus é fiel. E Ele é um Deus de aliança. Esse é o nosso Deus. Que coisa linda, não é? Trazer isso à mente, ao seu próprio coração. Nós precisamos nos perguntar, quem é o Deus que nós adoramos? Como eu já disse aqui, tem uma frase que eu também gosto muito, que é a W. Tozer, ele vai falar que o fato mais importante na vida do homem é a imagem que ele carrega de Deus em si. Qual é a imagem que você tem de Deus? Quem é Jesus para você? Quem é Deus para você? É importantíssimo você conseguir responder essa pergunta. Quem é o Senhor da sua história? Quem é? Quem é Deus? Esses dias a gente estava na quadra, Benjamin estava lá, aconteceu um fato engraçado que me fez lembrar disso. Ele estava jogando bola com um amiguinho um pouquinho mais velho, e aí o amiguinho falou em um momento lá, graças a Deus. Aí Benjamin, o olhar do Benjamin muda e eu já fico desesperado, meu Deus, lá vem. Aí o Benjamin falou para o menininho, falou assim, você conhece Jesus? Aí o menino olhou para ele e falou assim, não conheço. Mas eu acredito. Aí o Benjamin respondeu de forma muito inocente ali, oxe,
mas tem que conhecer para acreditar. E aí o menino olhou com a cara esquisita para ele, né? E voltaram a jogar bola. E a verdade nisso, não é? Você precisa conhecer para acreditar em algo, né? Você precisa conhecer. Você precisa saber quem é seu Deus para crer de fato no seu caráter. Senão a gente cria um Deus à nossa imagem e semelhança, como bons brasileiros que somos, né? Aquela miscelânea de várias imagens de Deus. Eu preciso conhecer Deus, revelar nas Escrituras. E eu fortaleço a minha alma com o caráter de Deus. Lembre-se, ó minha alma, lembre-se quem é seu Deus, quais são os seus feitos. Louve a este Deus, minha alma. Caminhando aqui agora para o terceiro ensinamento, terceira forma de você aplicar o remédio da gratidão no seu coração, é olhar. O salmista começa louvando ao Senhor, e agora ele conclui convocando todos a louvar ao Senhor. O terceiro ensino que a gente tem é: ensine o seu coração a celebrar o domínio de Deus. Ensine o seu coração a celebrar o domínio de Deus. Olhe comigo o verso 19 aí. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo que existe. Bendigam ao Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Bendigam ao Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendigam ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga ao Senhor a minha alma. Davi, ele olhou para dentro e ele convocou a sua alma. Bendiga ao Senhor. Ele olha para o passado, lembra dos feitos e louva ao Senhor. E agora ele olha para o alto, para o trono da soberania de Deus, e convoca todos a louvar ao Senhor. De uma reflexão pessoal a uma adoração agora universal. Por quê? Porque a gratidão nos leva a isso. Porque a gratidão, ela é uma escola para nossas almas, que nos ensina que Deus reina. Porque quando você lembra o que Deus fez, quem Deus é, você descansa, você agradece, você se lembra que as coisas não estão na força dos seus braços, você não sustenta o universo, você não é a resposta para essa geração, não. A resposta para este mundo é Deus. A gente se lembra. A gratidão é essa escola que coloca o nosso coração no prumo. Olhe para isso. Olhe, Jó vai falar isso. Jó vai olhar para o domínio de Deus sobre tudo isso e vai questionar, olhe para isso, veja se não é Deus. Olha o que Jó fala: pergunte, capítulo 12, pergunte, porém, aos animais, a eles, e eles o ensinarão, ou as aves do céu, e elas lhe contarão. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informe. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso? Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. A criação louva ao domínio de Deus. Deus é o Senhor soberano. Ensine o seu coração a celebrar o domínio de Deus, a soberania de Deus. E vai haver mais gratidão em você. Menos desespero, menos descontentamento e mais gratidão. Porque o nosso Deus é o Deus que nos guarda. Vai haver descanso. Você vai, ufa. Não está nas minhas condições resolver isso daqui. O seu 2026 já está planejado, já está guardado nas mãos do Senhor. O seu dia de hoje, o seu novembro, o seu dezembro, já estão guardados na mão desse poderoso Deus, que controla não só a nossa vida, mas controla tudo, inclusive a eternidade. O tempo, ele é sobre o tempo. Nosso amanhã está nas mãos do Senhor, já está guardado. Você pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor, vem da boca do Senhor. Confiar, adorar, cultivar em seu coração essa celebração da soberania de Deus é também descansar. Você descansa. O meu ano que vem, o meu restinho de ano está guardado nas mãos do Senhor. E isso é um motivo de grande louvor. E no finalzinho, como um bom sermão, antes de Davi fechar ali a sua mensagem, ele volta ao que ele falou no começo. Não sei se você percebeu.
Versículo 22, quando ele fala, bendiga ao Senhor, todas as suas obras, em todos os lugares, do seu domínio. E aí ele termina o quê? Falando para quem? Para o seu coração. Bendiga ao Senhor a minha alma. Bendiga ao Senhor, louve ao Senhor minha alma. Olha tudo isso, olha quem Deus é, olha as bênçãos que Ele derramou para você, olha tudo que Ele fez. Descanse, ó minha alma. Reconheça a verdade em seu coração. Lembre-se de quem Deus é, dos feitos dEle, e celebre o seu governo e o seu domínio. O Salmo nos ensina que gratidão não é um sentimento passageiro, mas uma prática diária. É um remédio espiritual para aqueles que têm lidado com ansiedade, com medo, preocupação, estresse, frustração, angústia. A palavra de Deus vem para nós como um remédio, e nós podemos aplicar isso em nossas vidas. Pregue o Evangelho para você mesmo. Pregue o Evangelho para você mesmo. Seu coração precisa ouvir as verdades do Evangelho. Muito mais do que abrir o seu coração, é colocar coisas no seu coração, colocar a verdade de Deus em seu coração. Você precisa abrir a palavra de Deus e se comprometer a se alimentar dela. Aí você tem hora que você vai falar, ei coração, silêncio, fica quieto. Essa não é a verdade. Essa realidade não é a única que importa, existe uma realidade maior. Você lembra ao seu coração, existe algo muito maior que eu não estou vendo aqui, mas que sustenta tudo isso aqui. Descanse, ó minha alma. Descanse, ó minha alma, no caráter bondoso de Deus. Deus é bom, Deus é bom. Outra aplicação que você pode fazer é lembrar que tudo que Ele faz, que tudo que Ele fez, tudo que Ele faz, tudo que Ele é na sua vida. Faça um exercício. Eu tenho feito esse exercício. Nós, lá em casa, a gente tem feito esse exercício, já tem se tornado uma prática e tem nos ajudado. Porque vai chegando no final de ano, a gente já começa a projetar as coisas, né? E brasileiro tem aquela coisa mística de achar que a virada do ano vai virar alguma coisa, né? E aí tudo se fez novo. Mas já que a gente tem essa coisa, antes de dar este passo de planos, faça uma lista deste ano e lembre ao seu coração, lembre a sua família, lembre quem está com você, quais foram os feitos de Deus na sua casa esse ano. O que Deus fez por você? A gente esquece, a gente tem amnésia espiritual. E a gente esquece, aí a gente fica na filosofia da escassez, né? Mas me falta isso, como eu queria que Deus me desse isso nesse novo ano. Como eu queria isso e aquilo. Cara, a gente precisa se lembrar daquilo que não está na nossa vista. E aí a gente faz, lá em casa a gente anota nos papeizinhos ao decorrer do ano, e aí fica lá num potinho, aí chega o final do ano, a gente senta, vai abrindo e vai lendo. A maioria das coisas a gente nem fazia mais ideia. E a gente lembra, agradece a Deus, se alegra com aquilo. Irmãos, não existe melhor forma de concluir um ano e iniciar outro do que encher o coração de gratidão, não de pedidos. Você precisa usar esse remédio na sua vida, o remédio da gratidão. Por fim, que você transborde em adoração. Louve ao Senhor, mesmo diante dos desafios. Mesmo se você tem enfrentado lamentos, dores hoje, louve ao Senhor. Diga a sua alma, bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser, porque Deus é bom, Deus governa, Deus é rei, e eu confio no seu caráter de amor. Deus está aqui hoje, Deus na sua palavra está te entregando vários presentes, que você receba em nome de Jesus, que você receba em nome de Jesus o perdão, a cura, a liberdade, o renovo e principalmente a presença, que você saia daqui mais desejoso de ser amigo de Jesus. É minha oração e eu quero te convidar a orar, uma oração de gratidão aqui, de alegria, talvez mesmo em meio à dor, mas de alegria, e mesmo que te falte palavras, que seu coração seja tomado pela boa verdade do Evangelho. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse presente, Senhor, que é abrir a Tua palavra e ouvir do Senhor antes da gente falar. Senhor, como é bom fazer isso. Como é bom, antes de falar qualquer coisa, encher o nosso coração do que o Senhor tem a nos dizer. Como é bom lembrar que o Senhor nos ama, que o Senhor nos perdoa, que o Senhor nos cura, que o Senhor nos liberta, nos enche, nos renova, nos coroa de bondade e misericórdia. Que o Senhor olha para nós pelos méritos de Jesus Cristo,
Para todos aqueles que encontraram em Jesus salvação, o Senhor nos olha com um olhar de graça, de perdão, de recomeço. Obrigado por esse tão grande amor, por este amor que nos agarra e não nos permite sair. Obrigado, Senhor, pelos teus feitos nas nossas casas aqui, nas nossas histórias. Quantas bênçãos o Senhor tem derramado em nossas casas, como nós não sabemos nem falar ou contar. Muito obrigado, Senhor. Nos ajude, Senhor, a ter um coração grato, um coração que celebra e que descansa no caráter providencial do Senhor, que descansa na soberania, descansa na posição de servos. Nós somos servos e o Senhor é rei, o Senhor reina e o Senhor é bom. Por isso nós descansamos, mesmo faltando palavras em nossos corações, que a gente possa se render em adoração, nos enchendo da Tua palavra, que é viva e nos transforma nessa manhã, mais uma vez, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.